Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai ao vivo agora com a Maria Maciel, porque a gente precisa saber, inclusive, como está sendo realizado o trabalho da Defesa Civil do Estado. A Maria está conosco ao vivo nesse exato momento. Cadê a Maria? Coloca aqui o nosso sinal da Maria. Isso, Maria. Boa tarde, Maria. A gente quer saber o seguinte, a situação do interior também do estado de Alagoas. Eu não sei como é que as chuvas estão chegando no interior, porque eu sei que, inclusive, a intensificação da chuva foi na parte litorânea aqui da nossa capital e da região metropolitana. Como é que está a situação da Defesa Civil? Está de plantão? Tem mais informações? Tem mais desabamento? Tem riscos? Como é que está o trabalho da Defesa Civil? Tá? E aqui na capital também, minha querida Maria. Boa tarde. Boa tarde para você, Wilson. Muito boa tarde a todos. Pois é, você falando, né, sobre com esses questionamentos, né, cerca de todo esse trabalho preventivo que poderia ter sido feito, né, a gente ouve muito a palavra monitoramento. A Defesa Civil aqui de Maceió já registrou de ontem para hoje 48 ocorrências. Não dá para saber ainda se essas ocorrências são de menor gravidade, se são de deslizamentos. Esse é o total. E quem estava ouvindo todos esses questionamentos que você fazia é o Abelardo Nobre, que é coordenador da Defesa Civil aqui de Maceió, e vai poder falar com a gente exatamente sobre isso. Um grande questionamento, Abelardo, é que a gente fala isso o ano todo. Existem áreas de risco, todo mundo sabe quais são, só que só toma alguma decisão quando o pior acontece. Boa tarde. Boa tarde. A Defesa Civil, desde o mês de janeiro, vem tomando ações preventivas, tanto de monitoramento como efetivas de colocação de lonas plásticas em encostas que ainda se pode colocar essas lonas, onde a colocação dessas lonas é um meio adequado e é um paliativo, mas é um meio adequado justamente de se evitar o deslizamento, a desobstrução de galerias pluviais, pela Seminfra, pela SUDES, esse mapeamento dessas áreas de risco, a relocação de moradores das áreas de mais alto risco, isso vem sendo feito desde o mês de janeiro. É claro que toda essa problemática é fruto de um processo de urbanização desordenada que vem há mais de um século na nossa cidade. E que em um ano, gente, nessa gestão não poderia totalmente resolver. Não é com a pitada de sal que você resolve. É sim com ações realmente de planejamento e efetivas, que começam realmente a se efetivar nesse momento. É tanto que um fato é o bairro da Xanda Jaqueira, onde nós tivemos mais de 116 milímetros de chuva num espaço menor de 24 horas e aqui não se registrou uma ocorrência. Mas por quê? Porque nós fizemos uma ação conjunta com as secretarias, agora no mês de fevereiro, chamado Previne, onde colocamos lonas em todas as encostas que podem receber lona naquele bairro. Fizemos a desobstrução das galerias de águas pluviais naquela região, ou seja, todo um trabalho preventivo de poda de árvores, de supressão, que veio justamente a culminar nesse momento com esse registro zero na área da Xanda Jaqueira. Então, são esses trabalhos preventivos que nós temos agora, que não terminam com a chegada da chuva. Na verdade, esse volume pluviométrico já era esperado, mas como era no período de 3 dias, nós tivemos vamos dizer assim, um plano mais leve nessa questão da atuação. Embora tendo esse desabamento parcial daquela residência, com o acolhimento do morador, agora às 11h30. O senhor está falando desse caso específico lá da Rua Santo Antônio, da Rua Santo do Antônio. Jacintinho, que teve parte da casa que exatamente, isso vinha sendo monitorado, é tanto que estamos encerrando daqui a pouco toda a ação naquela área, sem nenhuma vítima. Quando vocês falam em monitoramento, essa questão, existe um critério, por exemplo, eu vou numa área de risco, tem um imóvel lá que está numa área de risco, existem critérios tipo nível A, nível B, para decidir, não, essa pessoa tem que sair daqui agora, isso aqui dá para esperar um mês, isso aqui dá para esperar 2 meses, como é que funciona? Existe essa metodologia de áreas de baixo e de alto risco. Isso vai justamente por uma série de fatores, desde a localização dessa casa na área da encosta, da proximidade da crista da encosta, da declividade, da inclinação, aliás, dessa encosta, da própria composição da encosta, do solo da encosta e da drenagem. Então, tudo isso é levado em consideração, nós temos justamente essa metodologia. E aí a gente começa justamente com um trabalho de realocação dessas pessoas nesse período agora. Porque existe realmente um déficit habitacional muito grande, onde se tivéssemos que hoje retirar todas as pessoas que estão em áreas de alto risco, só para vocês terem ideia, nós temos 236 mil pessoas em Maceió em áreas de risco. Agora, é claro, não é área de risco de encostas, porque você pode estar numa área de risco de alagamento, eu estou falando de risco de uma forma geral, mas é uma população muito grande, onde
você hoje ter um programa habitacional que você conseguisse resolver isso, por enquanto, se torna até inacessível. Mas a Prefeitura de Maceió vem se esforçando, né, vem priorizando justamente essas pessoas que moram nessas áreas de alto risco, para que a gente possa ter o menor impacto negativo possível no período do inverno. A gente sabe que alguns serviços só podem ser realizados com tempo seco, né, com solo seco. Esse trabalho vem sendo feito diariamente? Bem, aí agora começa esse período do inverno, começa uma outra etapa de serviços, né? Esses serviços que devem ser realizados mais no período seco, é realizado, vamos dizer assim, com mais efetividade pela Seminfra, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde nessas localidades de alto risco haja necessidade de fazer intervenções de engenharia. Mas quando você chega ao período chuvoso, você tem um outro cuidado e uma outra metodologia de ação, né? Como a questão das obras de drenagem, que aí elas são mais específicas em determinadas localidades. E é isso que vem sendo feito. Bom, só reforçando então, qual é o canal que a pessoa deve ligar, né? Se tiver algum problema, estiver numa área de risco, liga para que número? Telefone 199 da Defesa Civil de Maceió, pronta e preparada 24 horas para atender o cidadão aqui de Maceió. Agora, em relação a esse número, às vezes a pessoa demora, não, porque ninguém me atendeu. Vocês dão prioridade aos casos mais graves, é isso? A pessoa às vezes quer ter uma resposta rápida, mas não tem? Exatamente. Nós temos, por exemplo, nessas 48 ocorrências, tivemos ocorrências de pedidos de inspeção de edificações próximas à área dos bairros afetados. Então, nesse momento, como a gente já tem aqui um certo registro dessa edificação, e na verdade essa inspeção seria de atualização, o nosso operacional já classifica ela como não prioridade. A prioridade é aquela onde o morador liga para a gente, dizendo que está havendo problema de tubulação, de drenagem na área de encosta. Então, essa é uma prioridade. O risco de desabamento é uma prioridade. Risco da queda de uma árvore é prioridade. Ou seja, nós aqui, nossos técnicos, eles são treinados e preparados para diagnosticar e analisar esse risco para encaminhar as equipes especializadas. Ok, muito obrigada, então, pelas informações. Obrigado. Então, as equipes da Defesa Civil e o SUS estão nas ruas, né? Estão atendendo a esses chamados por conta aí dessas chuvas. Deu uma trégua agora, a chuva, né? Saiu até um solzinho, esperamos que continue assim. E se você quiser fazer alguma pergunta aqui para o Abelardo, fique à vontade. Muito bem, Maria. Primeiro eu quero agradecer ao Abelardo pela disponibilidade, que deve estar, inclusive, aí em regime de plantão com toda a equipe, né, Abelardo? Por conta dessas chuvas que, como você bem disse aí, são mais de chegar a quase até 120 milímetros na Chão da Jaqueira. A parte alta também recebeu uma grande quantidade, quer dizer, o que deveria chover o mês de março todo choveu em 24 horas, e principalmente em alguns bairros, né? O nível pluviométrico, inclusive, passou dos limites e pode até passar, inclusive, até dos 150, se as chuvas continuarem, como estão dizendo, até a quarta-feira. Agora, Abelardo, em relação a essas pessoas, por exemplo, no caso do Jacintinho, a Defesa Civil foi ontem, como nós mostramos aqui, em que aquela parte da barreira acabou caindo. Ele foi orientado por vocês a sair da casa, a deixar a casa e evitar que acontecesse uma tragédia, enfim, ou ele se relutou a sair? Como é que foi essa informação? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu fiz isso pessoalmente no local. O seu José Cícero, ele foi muito receptivo, entendeu a gravidade. Eu cheguei lá com a informação para ele de que havia ainda chuvas para a madrugada e que ele não poderia ficar na sua residência, pelo menos naquela noite, porque havia o risco de colapso. E que hoje pela manhã a gente iria conversar com ele com talvez uma outra ação a ser tomada. E ele saiu da casa, nós acompanhamos e logo após a parte da residência veio a desabar. Posteriormente ajudamos a ele a recolher outros móveis da casa e a cerca de 1h da manhã nós encerramos a atividade pelaquele momento, demolindo uma outra parte da casa que corria risco de colapsar e atingir outras residências. Hoje pela manhã as equipes da prefeitura estão fazendo agora à tarde uma remoção de entulhos para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura faça uma obra de drenagem ali, retirando a água, e, posteriormente, faça uma obra maior, estabilizando aquela encosta. O nosso social ainda se encontra em campo, fazendo o acolhimento e mapeamento das outras residências que podem vir a ser afetadas,
para que a gente possa levar isso a consenso dos secretários e tomar outras decisões. Perfeito. Abelardo, só para a gente concluir, essa mesma região do onde mora o José Cícero, onde a casa dele caiu, ele logicamente vai estar dormindo na casa de um sobrinho, está levando os mantimentos com a ajuda da Defesa Civil, mas aquela área ali está apenas em risco de colapso, aquele lado direito ali, ou as outras pessoas que estão próximas também daquela ribanceira ali também estão em risco? Se foram falado isso com os moradores daquela região, Abelardo? Já conversamos com os moradores, tanto que as residências vizinhas, o pessoal também já foi realocado. Aconselhamos ao pessoal a nesse momento, não ficar em casa, né? Fizemos ali um zoneamento da área de risco. E sim, aquelas casas mais próximas, como você está falando, tanto do lado direito como também do lado esquerdo da casa, se encontram também em área de risco. E a gente está acompanhando isso de perto, as equipes da Defesa Civil se encontram nesse local e devem permanecer lá até o momento que seja necessário. Perfeito. Abelardo Nobre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. E a gente torce que as chuvas parem, que os problemas também se sustentem aí, que Deus proteja a todos. Bom trabalho para você e para a sua equipe. Maria, muito obrigado. Você volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes e mais informações, tá bom? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes e mais informações para vocês aqui por conta das chuvas, né, que caem em Maceió. Como nós vimos aqui as informações, gente, são mais de quase 120 milímetros. O que deveria chover um mês, choveu em 24 horas. E aí a cidade não suporta, principalmente as pessoas que estão nessas áreas vulneráveis, as áreas de risco, tá?